Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Gabriel Wilhans, republicado no nosso site, A Ficção da Raça, a Mentira Conveniente. Ele vai discutir a ideia do combate ao racismo, que é mobilizado por qualquer pessoa decente. Né? Qualquer pessoa decente será contra o racismo. Qualquer um que tenha princípios mais ou menos respeitáveis será contrário ao racismo. Mas muitas vezes a agenda woke tenta usar receituários que se baseiam em enfatizar a ideia da raça contra o racismo, o que é um paradoxo. É o que ele basicamente vai discutiu nesse artigo. Entendendo o que o racismo é, ele nos diz, a resposta mais comum, guiada pelas noções de igualdade formal e dignidade humana supracitadas, é apontar o ultraje que é pretender hierarquizar de alguma forma a sociedade com base em fenótipos. Em suma, disse que, a despeito de nossas diferenças e das diferentes etnias que compõem o nosso quadro social, devemos todos nos respeitar pelo óbvio fato de que compartilhamos a condição de sermos humanos, acima de tudo. Claro que isso é verdade, mas a defesa dessa igualdade e dignidade ganha ainda mais força se tivermos em mente a verdade científica de que a raça, em se tratando de seres humanos, não é mais considerada um conceito válido na biologia. E aí ele faz uma argumentação demonstrando isso. Esse artigo já foi apresentado antes, nós estamos trazendo de volta. A importância do tema permanece, sempre permanecerá nas discussões sobre como seria a melhor maneira de enfrentar esse mal terrível que é a discriminação por motivações alegadamente raciais. Agora nós falamos de uma personalidade que faleceu nos últimos dias, no artigo do nosso conselheiro superior André Burger, Senhor 10%. O André Burger conta ricamente a história de Antônio Delfim Neto, um economista de índole intervencionista, dirigista, desenvolvimentista, que se notabilizou durante o período dos governos militares, sempre com uma tônica de uma conduta econômica intervencionista. Depois passou a atuar como conselheiro informal do governo do Lula, do PT, e é uma figura, então, que conseguiu agradar diferentes quadrantes do espectro político brasileiro, mas sempre com um posicionamento contrário à visão liberal. E aí o texto mostra os vários malfeitos e desastres econômicos provocados pelas gestões de Delfim Neto na política econômica brasileira. Para além, é claro, do seu apoio entusiasmado ao ato institucional número 5, uma atitude tomada pelo governo Costa e Silva de fechamento praticamente definitivo da estrutura política brasileira, e que o Delfim Neto apoiou, dizendo que deveria ser ainda mais duro, ainda mais repressivo o ato institucional. Então, é um texto que faz uma reflexão sobre os impactos negativos desse personagem na história político-econômica brasileira, que foram muito grandes, porque ele foi muito importante na vida pública nacional. Na sequência, nós temos um texto de flexão objetivista na filosofia de Ayn Rand, do Rodrigo Freitas. Qual o significado do amor romântico em Rand e Freud? Ele começa dizendo que para dizer eu te amo, primeiro é preciso saber dizer eu. Então essa é uma frase de Howard Roark, personagem do livro A Nascente, da Ayn Rand, e significa que somente a partir do amor próprio e da identificação de nossos próprios valores em outra pessoa é que será possível reconhecer o amor romântico. Então ele coloca, assim como Ayn Rand fazia e usa também alguns argumentos da psicanálise freudiana, ele coloca como princípio para que o amor romântico exista um princípio individualista, no dizer de Ayn Rand, egoísta por detrás de tudo. Então era uma abordagem distinta da ideia do romance e dos seus objetivos. Na sequência, ainda falando sobre um autor, um personagem histórico da teoria do pensamento, da filosofia, do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nascido em 1844 e falecido em 1900, foi um pensador que fez críticas ferozes a quase toda a tradição filosófica ocidental, ao cristianismo como religião. Ele era é um autor bastante polêmico até hoje, não era, né? Pelo tipo de abordagem que ele adotou, mas é um personagem que também discursou no sentido de defender
a potência do indivíduo, a sua capacidade de realização e combater o socialismo e as doutrinas igualitaristas. Então, sob este aspecto, o Mauad coloca uma série de citações de Nietzsche em que ele fala sobre esse assunto e faz essa mesma crítica. Na sequência, novamente um objetivista agora escrevendo, do Roberto Rachevsky, nosso antigo colunista e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, figura também do Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul. Quando a razão for suprimida, viveremos sob o domínio da barbárie. Esse texto é um texto em que ele, mais uma vez, enfatiza esse aspecto fundamental na filosofia objetivista, que é a razão como fundamento da vida individual e, consequentemente, da ordem social. Quem viola não só a razão, mas os direitos básicos dos indivíduos é o nosso judiciário hoje. Esse é o assunto do texto do Gabriel Wilhelms, muito autoexplicativo, não precisa de muito desenvolvimento, né? A permanência de Moraes no STF é uma obscenidade e um atentado à liberdade. Ele foi bem direto desde o título, não tem muito o que a gente dizer. E o Gabriel está se baseando nas notícias, nos vazamentos que vêm sendo feitos pelo Glenn Greenwald, pela Folha de São Paulo, demonstrando esse comportamento absurdo do ministro do Supremo e do TSE, Alexandre de Moraes, que vinha combinando ações e investigações com os funcionários do TSE de maneira completamente irregular e ilegítima. Os jornais mostram isso. Nós não estamos vivendo em um Estado de Direito no Brasil hoje. Tudo que nós fazemos está sujeito a ser podado por uma autoridade autoritária que não tolera o discurso dissidente. Nós estamos sempre sujeitos a isso se eles entenderem que é da sua conveniência. Alguma coisa precisa ser feita. Não há dúvida disso. Na liderança de minha autoria, um regime muito desagradável. Esse comentário meu diz respeito a uma fala do presidente Lula, que, respondendo a uma entrevista numa rádio gaúcha, simplesmente disse que o governo da Venezuela não é uma ditadura. Não. É um regime muito desagradável, muito chato, sabe? Me dá dor de cabeça, mas não é uma ditadura. Não chega a ser uma ditadura como a gente conhece ditaduras ao redor do mundo. Não, não chega a ser. Né? É só um regime muito desagradável. E aí eu pergunto para o Lula se ele diria isso para os prisioneiros do helicoide de Nicolás Maduro, entre eles a Maria Oropesa do Lula, de Portugal, que trabalha para a líder oposicionista Maria Corina Machado. E que o Lula diria que ela está vivendo uma situação desagradável? É isso? Não é o tipo de coisa que se possa admitir sendo dito pelo presidente da República Federativa do Brasil. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.